Olá galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal História Natural. Bem galera, hoje vamos falar de algumas das atitudes e tipos de afirmações que os ateus devem evitar, principalmente em debates em redes sociais. Os objetivos desse vídeo são discutir afirmações e atitudes de ateus nas redes sociais, apontar problemas argumentativos, sugerir leituras e incentivar o raciocínio crítico. Um dos problemas mais recorrentes é o uso de falácias formais e informais. Por exemplo, o ataque à pessoa, o argumento ad hominem. Eu já vi muitos ateus utilizando isso. Eu não sei se a pessoa sabe disso, se não sabe. O que importa é que isso é uma falácia e deve ser evitado. Tipo, você acredita, um ateu diz para um religioso: você acredita nisso porque você é burro. Isso é uma falácia. É um ataque à pessoa. Um outro tipo é a generalização. Já vi ateu dizendo todo padre é pedófilo. Isso não é verdade. É uma generalização. Alguns padres cometeram, houve casos de pedofilia, mas não é todo padre. Então tem que cuidar com isso. Afirmação do consequente. É um tipo de falácia que ocorre em explicação única. Por exemplo, uma explicação da ciência é a única verdadeira. Ela tem a seguinte forma: se P, então Q, logo P. O que acontece é que não existe uma única explicação para um único evento. Essa afirmação ela ocorre também porque muitas vezes se confunde implicação com causa. Mas implicação significa apenas não é o caso em que P e não Q. A falácia do espantalho é quando um ateu ou um religioso distorce o argumento do outro e ataca esse argumento que foi distorcido. Então, isso são esses 4 pontos. Existem outros, claro, mas esses 4 exemplos são um dos mais recorrentes que devem ser, que a pessoa deve cuidar para não cometer. Então, para isso, eu fiz uma sugestão de leitura que o pessoal leia esses 2 livros, o Maus Argumentos, né? 100 mais importantes falácias da filosofia ocidental, e o livro Logicamente Falacioso, a última coleção de mais de 300 falácias lógicas, do Bo Bennett. Positivismo científico ou cientificismo. O que é isso? Existem várias definições, mas uma delas é pensar o método científico e a ciência, entendida aqui como sinônimo de ciência da natureza, como algo que está acima das outras disciplinas como filosofia, história e linguística e a arte, de modo que a ciência seria a única forma válida de conhecimento. Mas isso não é bem assim, porque nós temos você tem a filosofia, você tem a história, você tem a linguística, você tem a sociologia, você tem a psicologia, você tem várias áreas das ciências humanas, das ciências linguísticas, que produzem conhecimento. Você não pode descartar, né? Isso, você não pode descartar o conhecimento, a experiência religiosa. Então, divide-se o cientificismo em duas correntes, em 2 partes. Cientificismo positivista, que é o que está sendo criticado aqui, é a posição de cunho positivista que defende que a aplicação dos métodos das ciências naturais às ciências humanas e às demais formas de conhecer. Mas há também uma forma de cientificismo moderado e que ele é um tipo bom de cientificismo, que é defendido por Mario Bunge, Michael Shermer e Daniel Dennett, que trata-se de uma visão de que a ciência é o melhor caminho
que existe para conhecer o mundo e possibilitar o desenvolvimento tecnológico. Não é como o cientificismo positivista que diz que é o único caminho, né, ou que é um caminho superior a todos os outros e que em todos os casos se aplica o método científico, pois também tem um problema seguinte: não existe apenas um método científico, você tem vários métodos concorrentes, você tem vários paradigmas, você tem várias escolas científicas, você tem várias teorias concorrentes e, e você não pode limitar tudo ao método científico. Não temos o método científico, nós temos métodos, várias metodologias. E não existe um método puro. É isso que trata o Thomas Kuhn no livro A Estrutura das Revoluções Científicas, que quem quiser ler tem na internet. O terceiro problema, penso eu, é a defesa de teorias conspiracionistas. Como Terra plana, o cara ser ateu e acreditar em Terra plana é incoerente. Negacionismo do Holocausto, negacionismo das viagens do homem à Lua, antivacina, marxismo cultural, OVNIs e muitas outras que tem aí na internet. Quarto item, eu marquei terceiro, é o preconceito religioso. Esse é um problema também, que é afirmar que a religião foi inventada para controlar pessoas, é um exemplo. É um reducionismo que também reduz a religião a algo simplório e monolítico, pois existiam no passado e existem ainda no presente milhares de costumes e tradições religiosas. Em alguns casos, houve controle do povo através da religião, como no caso durante o Império Acadiano, Naram-Sin controlava o povo, controlava as narrativas religiosas, ao ponto que ele mesmo é proclamado Deus e é representado nas fontes históricas como sendo adorado como uma divindade, como o povo tendo pedido aos deuses para elevá-lo ao status de Deus. Mas na maioria dos casos não é assim. Você tem religiões, a religiosidade, você tem religiões que não existe isso de controle. Há casos em que há controle e há casos que não há. Outro problema, assumir que o religioso pensa dessa ou daquela maneira sobre um assunto, sem questioná-lo sobre o que realmente pensa. Isso leva geralmente a espantalhos. Se você não sabe que o outro pensa sobre um conceito, pergunte a ele. Não vai dizer, você entende assim, você está errado. Como é que você vai saber, por exemplo, o que o cara entende por Deus? O que o cara entende por um conceito, por outro conceito? Então, isso evita espantalhos. Entenda o que o seu oponente compreende por tal conceito. Pergunte a ele. Outro problema, que é comparar a religião com doença mental. Isso é um absurdo. Religião não é doença mental. Pense em você, que saiu da religião, você se considerava um doente mental? Não é bem assim. A religião não é classificada como uma doença mental, segundo os manuais de diagnóstico estatístico de transtornos mentais, o DSM-5. Nunca foi considerado doença. A religião, ela faz parte, ela é intrínseca à história humana. Desde há 60 mil anos o homem já praticava cultos religiosos, por exemplo, culto ao crânio de urso na Silésia, conforme o livro do Joseph Campbell, mitologista. E em Israel também, né, foi encontrado evidências de culto, né, religioso. Na África também. Então, o culto religioso, a religião em si, ela existe, ela faz parte da evolução humana há milhares de anos. Ela é intrínseca ao ser humano.
Quinto problema: falta de humildade ou desonestidade. Aqui consiste também em não reconhecer um argumento formalmente válido de um religioso, seja por ignorância, seja por arrogância. Tem ateus que são tão arrogantes que não reconhecem que um argumento é formalmente válido. Formalmente, eu digo, que ele tem validade lógica, não significa ser verdadeiro. Também não reconhecer que defende uma posição indefensável, seja por ignorância, o que seria chamado aqui de paralogismo, por falta de humildade ou por desonestidade mesmo. O cara, nesse último caso, seria um sofismo. O cara sabe que estava defendendo algo indefensável, mesmo assim ele defende. Ignorar ou desprezar teorias da argumentação, da lógica e a dialética, importantes para estruturar um bom argumento. O cara sabe que precisa estudar, entender de lógica, entender a dialética, entender como argumentar. Isso é necessário, e o cara ou despreza, ou ignora, ou não sabe. Então nós temos muito desse problema entre os ateus e entre religiosos também, mas são coisas que precisam ser superadas, né, para o livre pensar. Ignorância epistemológica. Sexto item. Aqui consiste em desprezar as ciências humanas, as teorias da argumentação, a lógica e a dialética, importantes para estruturar um bom argumento, conforme já falei anteriormente. Às vezes também uma ignorância acerca de temas como a lógica, o método científico e a epistemologia. Às vezes, ateus pensam que basta não acreditar. Não é simples, é preciso entender, é preciso compreender como é que o conhecimento é produzido, como é que se forma o conhecimento, como é que conhecemos, quando é que sabemos que conhecemos algo, né? Quais métodos para testarmos se aquilo que sabemos é realmente conhecimento. Nesse sentido também aqui eu sugiro, na questão da argumentação, 2 livros. Um é do José Luiz Fiorin, se chama Argumentação, e o outro da Patrícia Del Nero Velasco, Educando para a Argumentação, Contribuições do Ensino de Lógica. Esses livros, entender a lógica é um dos passos iniciais. Entender de argumentação, entender de lógica, é um dos passos iniciais para entender a epistemologia e, claro, para compreender a filosofia, a história e a ciência como um todo. Um outro problema, a má escrita. O que eu vejo pela internet de texto mal escrito, texto com incoerência verbal, com incoerência nominal, com incoerência textual de todo tipo, falta de coesão entre frases, argumento e texto, na exposição ou defesa do próprio pensamento, desatenção ao significado dos termos. As pessoas querem comunicar uma ideia, mas não se preocupa em como transmitir. Não basta apenas emitir uma mensagem, é necessário também saber como essa mensagem deve ser composta para ser captada pelo outro. Você não pode pensar que a outra pessoa entende os conceitos, entende as coisas assim como você. Então você precisa ser claro naquilo que você escreve, os verbos, os pronomes, os substantivos, adjetivos e assim por diante. Uso de memes e caricaturas de religiosos ou de outros ateus, ou perguntas irracionais ou deboche. Veja no lado direito, por exemplo, um meme sobre o criacionismo, que na verdade é uma coisa estúpida, mas veja só como é colocado o meme.
Criacionismo tentando convencer as pessoas que ela tem algum tipo de parentesco com esse simpático filtro de barro. E ali mostram um primata do lado de um filtro de barro. O que um meme desse ajuda na discussão sobre criacionismo versus evolução? No que isso ajuda? Agradecemos a todos que assistiram. Inscrevam-se no canal. Não esqueçam de curtir ou de comentar. Em breve nós faremos mais vídeos sobre ateísmo, história do ateísmo. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E até um próximo vídeo.